Na nossa vida moderna, o stress parece estar em todo o lado, não é verdade? Acumula-se assim, de forma silenciosa. Vem das pressões do trabalho, das responsabilidades em casa, daquela avalanche de informação que nunca para. Muitas vezes nem nos apercebemos do preço que o nosso corpo está a pagar por tudo isto. Este estado de alerta constante, dia após dia, vai minando um equilíbrio interno que é absolutamente vital para a nossa saúde. Nesta nossa conversa de hoje, vamos explorar uma estratégia que é surpreendentemente simples e muito eficaz para ajudar a restaurar esse equilíbrio perdido. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para pensar nisto. Aquela sensação de acordar e já sentir um peso, mesmo depois de uma noite inteira a dormir. Ou aquela dificuldade em manter o foco, ou talvez um pavio curto que se acende por tudo e por nada. Olhem, isto não são apenas sinais de um dia mau. Na verdade, são os mensageiros do nosso corpo. É a forma que ele tem de dizer que está a lutar para gerir uma carga de stress que se tornou crónica. Se esta descrição soa familiar, então o que vamos ver a seguir pode mesmo oferecer uma nova perspectiva e, mais importante, um caminho a seguir. Muito bem, vamos então mergulhar neste tema. A raiz destes sentimentos de exaustão e de agitação está, na maioria das vezes, num desequilíbrio de um sistema de controlo absolutamente genial que todos nós temos. É um sistema que opera nos bastidores de forma totalmente automática. Mas quando este maestro silencioso se desafina, toda a orquestra do nosso bem-estar começa a tocar a melodia errada. Vamos lá perceber como é que este sistema fundamental funciona. O nome deste sistema é Sistema Nervoso Autónomo. E a melhor forma de pensar nele é, imaginem o piloto automático mais sofisticado que existe. É ele que gera, a cada segundo, todas as funções vitais que nos mantêm vivos e que, felizmente, não temos de controlar de forma consciente. Quer dizer, ninguém precisa de se lembrar de fazer o coração bater ou de mandar os pulmões respirar. Este sistema trata de tudo, garantindo que o corpo funcione da melhor forma possível, 24 horas por dia. E o que é verdadeiramente fascinante é a forma como este sistema se equilibra. Como vemos aqui, ele tem duas partes principais que funcionam basicamente como um acelerador e um travão de um carro. O sistema simpático é o nosso acelerador. É ele que nos prepara para a ação, que entra em jogo perante um desafio, naquilo a que chamamos a resposta de luta ou fuga. Aumenta o ritmo cardíaco, a pressão arterial, prepara-nos para o que der e vier. Por outro lado, temos o sistema parasimpático, que é o nosso travão. É o sistema do descansar e digerir. Permite-nos relaxar, recuperar energias e fazer a manutenção do corpo. Num organismo saudável, há uma dança fluida entre as gestões. O problema é que na vida moderna, muitas vezes, o nosso pé fica preso no acelerador. E quando o acelerador fica preso, o corpo começa a dar sinais de sobrecarga. A fadiga crónica é um dos mais comuns. Aquele cansaço profundo que parece que não melhora, mesmo que se durma mais. E por falar em sono, a qualidade piora. Torna-se difícil adormecer porque a mente não desliga, ou acordamos várias vezes durante a noite. Com o corpo sempre em modo de alerta, o sistema imunitário fica mais fraco e tornamos-nos mais vulneráveis a tudo. A digestão também sofre, claro, podendo surgir problemas como inchaço ou azia. E a nível mental, a irritabilidade e a ansiedade disparam. É importante perceber que estes não são problemas separados, são as diferentes faces do mesmo desequilíbrio. Então, a grande questão é, o que é que está a manter o nosso acelerador pressionado com tanta força? Bem, há vários fatores, mas um dos mais importantes, e um sobre o qual temos controle direto, é a nossa alimentação. O que comemos, e se calhar de forma ainda mais decisiva, quando comemos, tem um impacto profundo no equilíbrio deste sistema. Vamos ver isto com mais detalhe. É preciso ter uma noção. A digestão é um processo que exige imensa energia ao nosso corpo. Cada vez que comemos, mesmo que seja só um snack pequenino, ativamos uma máquina digestiva complexa. Ora, se estamos a comer de 3 em 3 horas ou a petiscar constantemente, estamos a forçar esse sistema a trabalhar sem qualquer pausa. Esta atividade digestiva constante envia um sinal para o corpo se manter em modo ativo, mantendo o sistema simpático, o nosso acelerador, sempre ligado, mesmo quando devíamos estar a relaxar. Agora, vamos pensar no tipo de alimentos. Produtos com muito açúcar, como bolos, refrigerantes ou mesmo pão branco, provocam uma subida muito rápida do açúcar no sangue. Em resposta a esta emergência, o corpo liberta uma onda de insulina. O problema é que esta subida rápida segue-se invariavelmente uma queda a pique. Esta autêntica montanha-russa de glicose é extremamente desgastante e é interpretada pelo corpo como um fator de stress, desregulando diretamente o sistema nervoso. O nosso corpo tem um relógio interno, um ritmo circadiano, que diz que a noite é para descansar e reparar. Durante a noite, o sistema parasimpático, o nosso travão, devia estar no comando. Quando fazemos uma refeição pesada e tardia, estamos a ir completamente contra esta programação. Forçamos o sistema digestivo a um trabalho intenso, precisamente quando ele devia estar a repousar. O resultado? Uma noite de sono que não repara nada, porque o corpo esteve ocupado a digerir em vez de se regenerar. E claro, acordamos no dia seguinte a sentir que o descanso não foi suficiente.
Ora bem, se comer de forma constante é uma parte tão grande do problema, então a solução pode, logicamente, estar no seu oposto: não comer durante certos períodos. É aqui que entra o jejum intermitente. E é fundamental não olhar para isto como mais uma dieta para perder peso. Devemos vê-lo, acima de tudo, como uma ferramenta poderosa para dar ao corpo a pausa de que ele precisa desesperadamente. Uma pausa que permite que os sistemas se reiniciem e que o equilíbrio natural seja finalmente restaurado. O que vemos aqui é, no fundo, a cascata de efeitos positivos que uma simples pausa na alimentação consegue criar. Primeiro, e de forma mais óbvia, ao parar de comer, damos finalmente um descanso ao sistema digestivo. Libertado desse trabalho, o corpo pode usar a sua energia para outras coisas. Depois, sem entrada constante de comida, o açúcar no sangue estabiliza. Acaba-se a tal montanha russa. Com os níveis de açúcar mais estáveis, as hormonas de stress, como o cortisol, começam a normalizar. E o resultado final de tudo isto? A restauração do equilíbrio do sistema nervoso. O travão volta a funcionar como deve ser. Mas os benefícios vão ainda mais fundo. A pausa digestiva não só dá descanso, como promove a reparação da parede intestinal. A diminuição da secreção de insulina torna as nossas células mais sensíveis a ela, o que é crucial para a saúde. A regulação do cortisol ajuda-nos a ter uma resposta mais equilibrada ao stress do dia-a-dia. A nível celular, o jejum estimula as nossas centrais energéticas, as mitocôndrias, a serem mais eficientes. E, muito importante, promove um ambiente intestinal mais saudável, o que beneficia as bactérias boas que lá vivem e que têm uma ligação direta com o nosso humor e função cerebral. A teoria é sem dúvida interessante, mas a questão que se põe é: como é que se pode aplicar isto na prática, de forma sustentável? Felizmente, não precisa de ser nada de radical ou complicado. Vamos então passar do porquê para o como e explorar um dos métodos mais populares e acessíveis para quem quer começar a incorporar o jejum na sua rotina. O método chama-se 16-8 e a sua simplicidade é, provavelmente, o seu maior trunfo. O conceito é fácil de decorar. Em cada dia de 24 horas, concentramos as refeições numa janela de 8 horas e passamos as restantes 16 horas a jejuar. A maior parte deste tempo de jejum acontece, claro, enquanto dormimos. Esta estrutura simples garante que o corpo tem um período diário significativo de descanso digestivo, sem exigir mudanças drásticas na alimentação durante a janela em que se come. Portanto, vamos lá ver como pôr isto em prática. O primeiro passo é escolher uma janela de 8 horas que funcione com o estilo de vida de cada um. Um exemplo muito comum é comer entre o meio-dia e as 8 da noite. Durante as 16 horas de jejum, a hidratação é fundamental. Água, chás sem açúcar e café preto são boas opções. Quando chegar a hora de quebrar o jejum, é importante fazê-lo com calma. Comer devagar, mastigar bem. Procurar que as refeições sejam nutritivas, ricas em proteína e vegetais. E talvez o conselho mais importante de todos: começar devagar. Não é preciso fazer isto todos os dias. Experimentar 1 ou 2 dias por semana e ver como o corpo reage é o ideal. A consistência a longo prazo vale muito mais do que a perfeição a curto prazo. O jejum é uma ferramenta de uma eficácia notável, mas o seu verdadeiro poder é multiplicado quando o integramos num conjunto de outros hábitos simples que também apoiam os ritmos naturais do nosso corpo. A ideia é criar um estilo de vida coerente, onde as várias peças do puzzle trabalham em conjunto para promover o equilíbrio. E que hábitos são estes? Coisas simples. Exercício leve, como uma caminhada ou uns alongamentos, ajuda a ativar o sistema parasimpático, o nosso travão. Práticas como alguns minutos de respiração profunda são formas diretas de acalmar o sistema nervoso. Manter um horário de sono consistente, deitar e levantar à mesma hora, é talvez das coisas mais poderosas que se pode fazer para regular todo o sistema. E até algo tão simples como alternar entre água quente e fria no duche pode treinar o nosso sistema nervoso a ser mais flexível e resiliente. Esta frase capta na perfeição a mensagem central de tudo o que falamos. A abordagem que exploramos hoje vai muito além da ideia de contar calorias. Trata-se de usar uma prática ancestral que está na nossa biologia como uma forma inteligente de trabalhar a favor do nosso corpo e não contra ele. É sobre dar ao corpo o tempo e o espaço de que ele precisa para se limpar, reparar e fortalecer de dentro para fora. E assim chegamos à reflexão final. A questão não é se isto pode funcionar, mas como é que se pode começar. E não tem de ser uma revolução de um dia para o outro. Talvez o primeiro passo seja simplesmente evitar comer depois das 8 da noite. Ou experimentar o jejum 16-8 só um dia na próxima semana, para ver como corre. Ou, quem sabe, incorporar 5 minutos de respiração consciente na rotina da manhã. O passo mais importante é sempre o primeiro, por mais pequeno que possa parecer. É esse primeiro passo que inicia a jornada em direção a um corpo mais equilibrado, mais energético e, claro, mais resistente ao stress do mundo moderno.